Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade à nossa série de devocionais, falando sobre o orgulho e a vaidade, ou a vaidade e o orgulho. Hoje, no nosso quinto episódio da nossa série, nós vamos falar sobre o exemplo de Cristo contra a vaidade. O objetivo aqui é aprender a humildade através de Jesus, através de Cristo. Se nos nossos estudos anteriores nós confrontamos com a gravidade as consequências do orgulho, este novo conjunto de versículos e de capítulos de textos nos conduz ao coração do antídoto divino, a beleza, a profundidade, a prática da humildade, longe de ser a passividade ou fraqueza. A humildade, na perspectiva bíblica, é revelada como a maior expressão de força, nobreza, alinhamento com o próprio caráter de Cristo, aprendendo diretamente da fonte, que é Cristo Jesus. Vamos para o nosso estudo focado nos versículos chaves, aonde vamos começar com Filipenses capítulo 2, o capítulo 3, do versículo 3 até o 8. Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não se considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse trecho famoso, Paulo inicia exortando contra a ambição, o egoísmo, o partidarismo e a vaidade, a glória vazia. Para combater isso, ele introduz o conceito de humildade mental, que não significa ter uma autoestima baixa, mas sim uma avaliação correta de si mesmo, que permite enxergar o valor do outro e não botar nós como num pedestal. Nos versículos seguintes, o apóstolo descreve a mecânica de encarnação usando o termo que significa esvaziou-se. Cristo não deixou de ser Deus, mas abriu mão voluntariamente das prerrogativas e da glória visível da sua deidade. Ele trocou a forma de Deus pela forma de servo. O ápice desse esvaziamento é a obediência radical que levou à morte de cruz. O método de execução mais vergonhoso, doloroso e humilhante do Império Romano. No capítulo 2 de Filipenses, é um apelo apaixonado de Paulo à unidade e à harmonia da igreja local. Ele usa o exemplo da humilhação e posterior exaltação de Cristo como modelo supremo da convivência comunitária. Na segunda metade do capítulo, o apóstolo traduz essa teologia em carne e osso ao apresentar a liderança de Timóteo o sacrifício de Epafrodito, mostrando que o estilo de vida sacrificial de Jesus pode e deve ser vivido por seus seguidores no dia a dia. Em um mundo que nos empurra constantemente para o topo, para o destaque, para a autopromoção, a ordem de Paulo é contratual. Esvazie-se. Na prática, isso significa abrir mão do desejo de ter sempre a última palavra em uma discussão. Parar de competir com os colegas de trabalho para ver quem é o mais inteligente e usa seus privilégios, conhecimentos ou autoridade para erguer e servir aos outros, ao invés de pisar neles. Nosso papel é servir uns aos outros,
Porque o nosso mestre Cristo Jesus, ele foi o primeiro a fazer isso. Ele veio para nos servir e nos servindo, nós vamos servir uns aos outros em amor. Mateus 11, 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Essa é a forma de abandonar a vaidade e o orgulho. Tomar sobre nós o jugo de Cristo Jesus, aprender dele, conviver como ele, viver como Cristo, ser como Cristo. E para isso que nós estamos aqui, para ser como ele. Jesus faz um convite usando a metáfora jugo, que era a peça de madeira que colocava sobre os pescoços dos bois, para que puxassem a carroça ou o arado juntos. No contexto judaico da época, os rabinos falavam comumente sobre o jugo da lei, que os fariseus haviam tornado pesado e insuportável com centenas de regras humanas. Jesus oferece um jugo diferente, um aprendizado prático, lado a lado. É como se Jesus estivesse dizendo: coloque sobre os seus ombros o meu jugo, vamos juntos. Eu estou com você e você comigo. E você estando comigo, você também vai vencer o mundo assim como eu venci. Isso, esse é o jugo. A razão pela qual o jugo de Jesus traz alívio está no seu caráter essencial. Ele é manso, que descreve uma força sob controle, um cavalo selvagem que foi domesticado e canaliza sua energia para o bem. E humilde de coração, Jesus é o Rei soberano, mas a sua abordagem com os cansados não é a opressão ou a arrogância, mas o acolhimento. O resultado de andar sob o jugo dele é o descanso profundo, o refrigério para a nossa alma. O capítulo 11 de Mateus lida com crises de expectativa e com recepção de ministério de Jesus. Começa com dúvidas de João Batista na prisão, passa pelo desabafo de Jesus sobre a incredulidade e a insensibilidade daquela geração e pelas advertências severas às cidades que presenciariam seus milagres e não se arrependeram. Corazim, Betsaida, Cafarnaum. O capítulo termina com uma belíssima oração de gratidão ao Pai por revelar a vaidade do reino aos pequenos e ao revelar verdades. Não vaidade, mas verdades. Oração de gratidão ao Pai por revelar verdades do reino aos pequeninos e com um convite aos cansados e sobrecarregados. Aplicação. Muitas das vezes nosso cansaço mental e emocional não vem do excesso de trabalho, mas do peso do orgulho. A necessidade exaustiva de provar que somos perfeitos, o modo crônico de falhar e a ansiedade de tentar controlar tudo. Jesus te convida a tirar essa armadura pesada. Andar de jugo de Jesus significa aprender a descansar na graça dele. Aceitar suas nossas limitações com humildade e reagir às pressões, ofensas da vida com mansidão de quem sabe que sua identidade está segura com Deus. João 13, 14, 15. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Na cultura do Oriente Médio, do Antigo Oriente Médio, as estradas eram empoeiradas e as pessoas usavam sandálias. Lavar os pés dos convidados ao entrar em uma casa era uma necessidade higiênica básica, mas era uma tarefa estritamente delegada ao escravo mais baixo da hierarquia doméstica. Nenhum mestre ou homem livre judeu se submeteria a isso. Ao fazer o lava-pés, Jesus
subverte completamente as estruturas de status social e religioso. O texto grego destaca o título da autoridade, o Senhor e o Mestre. Jesus não lava os pés dos discípulos porque esqueceu quem ele era, mas exatamente por saber toda a autoridade do universo que estava em suas mãos. Versículo 3. Ele dá um hipodeigma, um padrão, um modelo copiável. A liderança no reino de Deus não é medida pelo número de pessoas que servem você, mas pelo número de pessoas que você está disposto a servir. Eita Deus, forte. O capítulo 13 marca a transição dramática do Evangelho de João para o chamado Livro da Glória, ou os discursos de despedida na última ceia. Ele abre com a declaração de que Jesus amou os seus até o fim e narra o ato profético e escandaloso do lavar-pés. Em seguida, Jesus aponta a traição iminente de Judas Iscariotes, anuncia a negação de Pedro e estabelece o núcleo da ética cristã, um novo mandamento de que os discípulos deveriam amar uns aos outros assim como ele os amou. Lavar os pés uns dos outros hoje significa identificar as tarefas invisíveis, difíceis ou inferiores no seu cotidiano e realizá-las com amor. Em casa pode ser lavar a louça ou recolher o lixo sem reclamar. No trabalho, na igreja, pode ser ajudar um colega que está sobrecarregado em uma tarefa burocrática e chata, mesmo que isso não vá gerar nenhum aplauso ou bônus para você. A espiritualidade de Jesus é prática quando pegamos a toalha ou a bacia e servimos onde ninguém está olhando, aonde ninguém vê, aonde ninguém quer estar. É aonde você está fazendo a vontade do Mestre. 2 Coríntios, capítulo 8, o versículo é o 9. Dando continuidade à nossa leitura. 2 Coríntios 8, versículo 9. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Paulo ele está usando um argumento teológico profundo para resolver um problema prático de generosidade e finanças na igreja. A palavra central aqui é charis, graça, favor imerecido. O apóstolo descreve a pré-existência cósmica de Cristo em termos de riqueza. Ele habitava na glória celestial, na comunhão perfeita com o Pai, o dono de todo o universo. Contudo, por causa do amor, por amor de vós, ele se fez pobre. No grego, a palavra usada denota uma pobreza extrema, a condição de mendigo desprovido de tudo. Cristo nasceu em uma manjedoura emprestada, pregou em um barco em tempestades, andou em um jumento emprestado e foi sepultado em um túmulo emprestado. O objetivo dessa troca espiritual foi o enriquecimento dos crentes, não no sentido material ou financeiro, mas na restauração da herança eterna, do perdão, da filiação divina e das riquezas celestiais. No capítulo 8 de 2 Coríntios, Paulo está organizando uma grande coleta financeira entre as igrejas gentílicas para socorrer os cristãos pobres e famintos da Judéia. Ele usa o exemplo impressionante da igreja da Macedônia, que mesmo enfrentando extrema pobreza e tribulação, transbordaram em alegria e generosidade para constranger o motivador de os coríntios completarem a sua tarefa. Paulo deixa de lado exemplos humanos e aponta a própria essência do evangelho, a generosidade e esvaziamento financeiro e espiritual de Jesus. Aplicação. Esse versículo ele cura nosso coração do apego materialismo e do egoísmo. Se Jesus abriu mão da riqueza do universo para nos resgatar, nós não podemos viver de punhos fechados, retendo nossos recursos, nosso tempo, nossos dons, apenas para o nosso bel prazer.
A verdadeira riqueza espiritual se manifesta na nossa capacidade de orar, de doar, de ceder, de entregar. Olha ao seu redor esta semana. Quem está passando por uma pobreza emocional, física ou financeira que você, por meio da sua generosidade, pode ajudar? Seja com um diálogo, seja com um abraço, seja com um sorriso, seja com uma palavra amiga, podemos ajudar a muitas pessoas. Seja até mesmo com nossa condição financeira, podemos ajudar. E isso é o principal foco das nossas vidas, ajudarmos uns aos outros. 1 Pedro 5, versículos 5 e 6. Da mesma forma, jovens, juntem-se, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes um para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Pedro, ele começa exortando os mais jovens à submissão aos líderes espirituais e seniores. Mas logo estende o mandamento a toda a comunidade em uma expressão grega fascinante. Revistam-se da humildade. O verbo original é que se refere ao ato de amarrar firmemente o avental branco que os escravos usavam por cima das roupas, para não sujarem enquanto trabalhavam. Pedro, que testemunhou Jesus amarrando a toalha na cintura, em João 13, está dizendo: coloque o avental de escravo, vistam-se de humildade. O apóstolo cita Provérbios 3,34, para lembrar que Deus se opõe, posiciona-se a uma linha de batalha contra o orgulho, mas dá graça ao humilde. No versículo 6, o mandamento é humilhar-se voluntariamente sob a poderosa mão de Deus. Uma metáfora do Antigo Testamento que aponta tanto para o discípulo quanto para a proteção divina em tempos de sofrimento. A promessa de exaltação é acompanhada de uma cláusula de soberania, no tempo certo, no tempo de Deus e não no nosso. O capítulo 5 encerra a primeira epístola de Pedro com instruções pastorais práticas para a igreja, que enfrentava fogo de perseguição sobre o Império Romano. Pedro orienta os presbíteros sobre como liderar o rebanho, não por ganância ou por domínio, mas pelo exemplo voluntário. Exorta a liderança jovem, chama todos à humildade mútua e lança um alerta solene sobre a vigilância espiritual, lembrando que o diabo ruge como um leão, procurando a quem possa devorar. E ele termina com uma promessa de restauração. Aplicação. Vestir o avental da humildade no cotidiano significa descer do pedestal da autodefesa. Quando alguém te criticar ou quando as circunstâncias da vida não saírem como você planejou, em vez de se revoltar e lutar na força do próprio braço, aquieta o coração, humilhe-se debaixo da mão de Deus. Confie que Ele vê a sua dor e a sua fidelidade. Não tente acelerar as coisas ou fazer justiça com as próprias mãos. Espere pacientemente, porque o tempo de Deus para te erguer e te honrar é perfeito e infalível. Um resumo. Mais uma postura viva, cujo modelo perfeito é a pessoa de Cristo. A jornada da verdadeira grandeza, a riqueza cósmica de Cristo. Dono do universo, igual a Deus. Filipenses 2, versículo 6. 2 Coríntios 8, versículo 9. O movimento do kenosis, o esvaziamento voluntário. Assumiu a forma de servo, Filipenses 2, versículo 7. Nasceu na pobreza humana, 2 Coríntios 8, versículo 9. Lavou os pés dos discípulos, João 13, 14. A escola do cristão.
O aprendizado prático dos discípulos. Tomar o jugo de mansidão. Mateus 11, 29. Vestir o avental de escravo. 1 Pedro 5, 5. Considerar os outros superiores. Filipenses 2, 3. A consequência da soberania. A consequência divina e soberana. Alívio para a alma angustiada, Mateus 11, 29, recebimento da graça e favor, 1 Pedro 5, 5, a exaltação no tempo devido de Deus, 1 Pedro 5, 6, Filipenses 2, 9. Hoje, aprendemos que o reino de Deus funciona da cabeça para baixo, em relação à lógica do mundo. Na terra, grande é quem tem servos. No reino, grande é quem serve. João capítulo 13. Na terra, o sucesso é medido pelo acúmulo e pela ostentação no reino. A ostentação. No reino, a glória está no esvaziamento por amor. 2 Coríntios capítulo 8. A humildade bíblica não é sinônimo de fraqueza e falta de personalidade. Pelo contrário, é a virtude dos fortes. Jesus, o homem mais poderoso que já pisou na terra, o próprio Deus encarnado, definiu a si mesmo não pelo seu poder destrutivo ou por ser majestade esmagadora, mas a sua mansidão de coração. Mateus 11, 29. Quando escolhemos nos humilhar uns aos outros e debaixo da mão poderosa de Deus, nós nos despimos da ansiedade de tentar carregar o mundo nas costas e nos vestirmos com a única roupa capaz de atrair o olhar da graça do Criador. A humildade de Cristo não foi uma fraqueza, foi a maior demonstração de poder e de amor. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos, Pai, porque o Senhor nos amou. Obrigada, Pai, pelo seu amor, pela sua misericórdia, por tudo. Perdoe nossos pecados, nossas falhas, nos ajude a sermos melhores para ti todos os dias. Muito obrigada, Pai. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.